Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de língua portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo. Antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nossa intérprete Jéssica. Olá, Jéssica, tudo bem? Os nossos objetivos: compreender a estrutura do texto dissertativo argumentativo, identificando alguns elementos que contribuem para a coesão textual, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão, debater sobre o tema abordado nos textos e construir uma argumentação sobre a polêmica instaurada. Vamos lá? Você sabe o que é um texto dissertativo argumentativo? Já ouviu falar nesse tipo de texto, na sua estrutura? Qual é a diferença entre dissertar, argumentar e opinar? Você sabe a diferença? Vamos fazer um brainstorming no Jamboard. Brainstorming é ali uma atividade interativa onde vocês, alunos, vão se reunir também juntamente com o professor através do Jamboard, que é uma ferramenta da Google que permite essa interatividade. E o brainstorming você vai debater, conversar e trocar ideias sobre o que será que significa dissertar, argumentar e opinar. Vamos então levantar hipóteses. Algumas definições. O que é dissertar? Expor um assunto de forma abrangente, profunda e com argumentos válidos. Então, desenvolver um tema, um assunto, assim desta forma é dissertar. Argumentar, apresentar fatos, ideias, razões lógicas para validar a sua tese, ou seja, a sua opinião. Aqui na argumentação, você vai comprovar, apresentar provas que defendam ali o seu ponto de vista. Opinar, apresentar a sua posição sobre um tema. Então, uma tese ou opinião, é apresentar o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, determinado tema. O texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista de determinado assunto. É fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor. Esse tipo de texto, sim, ele tem como objetivo convencer o leitor a ser influenciado sobre o ponto de vista do autor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar as ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque ele defende uma tese, um ponto de vista e uma opinião. E dissertativo porque utiliza explicações, ele desenvolve o texto para justificá-la. Esse comentário aqui, bem importante, retirado da cartilha do Enem. Por quê? Porque esse tipo de texto dissertativo, argumentativo, que vocês já estão trabalhando aqui no primeiro ano, ele é o texto requisitado pedido na redação do Enem. Então, é esse tipo de texto que você vai encontrar lá nas redações. Vamos ao texto? Nem toda opinião deve ser respeitada. Veja que assunto polêmico. Um dos maiores mantras da liberdade de expressão é aquele que afirma que toda opinião deve ser respeitada. Esta é, entretanto, uma distorção do que significa liberdade de expressar-se, que é a possibilidade de externar abertamente seu pensamento, o que não significa que o que seja falado deva ser aceito ou respeitado. Vamos então para uma atividade de mão na massa. Releia esse título. Nem toda opinião deve ser respeitada. Com base no título, que já é chamativo para um debate, a turma deverá ser dividida em dois grupos. O grupo A deverá escrever e apresentar ao menos 2 argumentos que reforcem esta afirmação. Então, o grupo A, ele vai defender a ideia de que nem toda opinião deve ser respeitada. O grupo B deverá escrever e apresentar ao menos 2 argumentos contrários, que sim, que toda opinião deve ser respeitada. E a gente tem aqui umas questões para orientá-los, para ajudá-los também na hora da produção. Será que respeitar uma opinião diferente modifica o que você pensa?
Ao respeitar uma opinião, estamos validando o que a pessoa pensa, mesmo que não tenha argumentos válidos? Então, duas questões aqui norteadoras, orientadoras, para vocês pensarem também, equipe A e o grupo B, quando forem ali apresentar, desenvolver os seus argumentos. Façam atividade, eu volto já já, comentando aqui essa questão e esse exercício com vocês. Então, estudantes, anotaram a proposta? Continuando aqui, então, com essa atividade, cada grupo, grupo A e B, terá 5 minutos para apresentar a sua tese e os argumentos escritos de modo oral. Depois, os grupos serão invertidos, ou seja, os temas serão trocados. Continue também, após a inversão dos temas, considerando, né, as mesmas questões orientadoras, norteadoras. Será que respeitar uma opinião diferente modifica o que você pensa? Será que é porque você respeita a opinião do próximo, você muda a sua opinião também? Ao respeitar uma opinião, estamos validando que a pessoa pensa, mesmo que não tenha argumentos válidos? Então, com a troca dos grupos também, troca-se os questionamentos, né, as informações, e vocês ali 5 minutinhos para apresentar essas questões para o professor. Eu volto já já comentando aqui essa questão, essa atividade em grupo.
Então, estudantes, vamos comentar um pouquinho sobre essas questões norteadoras? Então, aqui, nem toda opinião deve ser respeitada. O que você pensa sobre isso? Então, aqui tem uma sugestão, né, de reflexão, de diálogo com vocês, para vocês pensarem nessa questão. Alguns podem apresentar que ao respeitar opiniões sem argumentos válidos, corre-se o risco de tomarem a opinião como verdade, como fato. Outros podem apresentar que toda opinião deve ser validada com argumentos e fatos comprovados para que haja respeito. Então, devo respeitar a opinião sem argumentação, com argumentação, ou devo simplesmente respeitar sem necessariamente mudar a minha? Fica essa reflexão com essa questão ali em grupos para vocês também analisarem. Continuando a leitura. Estamos vivendo uma época em que, em nome de uma pretensa popularidade, opiniões infundadas são difundidas e analisadas como se fossem válidas. Está neste debate, aparentemente amplo, o perigo que deturpa a ética do diálogo. Ao equalizar ciência e achismo, a primeira perde a relevância, a ciência perde a relevância, enquanto a segunda, o achismo, eleva-se a um posto que jamais mereceu. Então, prestar bastante atenção, né? Se a opinião, a informação, ela é realmente argumentada, comprovada. Aqui a gente tem um pouquinho da imagem da estrutura do texto dissertativo argumentativo, como que ele é dirigido. Então, tudo gira em torno de um tema, de uma tese e dos argumentos. Vamos ver aqui detalhadamente. Tema é a ideia central do texto, de um recorte, de um assunto. Então, sim, é sobre um assunto que você vai desenvolver, que você vai dissertar. A tese é uma proposição, ou seja, uma ideia, um ponto de vista. A tese é nada mais, nada menos do que a opinião defendida pelo autor do texto. Argumento é a defesa da tese, justificativa do ponto de vista do locutor, do autor. Então, nos argumentos é onde eu vou comprovar ali as minhas ideias, os meus pontos ou o meu ponto de vista. E como que é a estrutura desse gênero textual? A composição de um texto dissertativo argumentativo, ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, esse aqui é basicamente, né, os elementos e a estrutura desse texto dissertativo argumentativo que é apresentado pelo Enem. Vamos ler um outro texto? Como respeitar a diversidade de ideias sem perder a sua opinião? Conheça dicas bacanas sobre como fazer isso e manter a boa convivência no trabalho, em casa ou em qualquer lugar, compreender a diversidade e conhecer e aceitar opiniões diferentes, que pode ser um verdadeiro desafio para algumas pessoas. Quando a gente leva isso para o ambiente de trabalho ou convívio familiar, nem sempre é tão fácil quanto parece. Diante desse contexto, você pode estar se perguntando: como posso respeitar diferentes ideias e manter a minha opinião e os meus valores? A MetLife vai te dar algumas dicas para que isso seja menos árduo e facilite a convivência com as pessoas que te cercam. Acima de tudo, respeito. Existem diferentes opiniões sobre praticamente todos os assuntos, pois cada pessoa pode pensar de uma maneira e enxergar determinada situação por uma ótica diferente da sua. O ponto-chave da questão é o respeito que todos devemos ter quanto à diversidade de ideias. Precisamos ter a consciência de que não somos donos da verdade e, por mais que não concordemos com determinado ponto de vista, devemos, acima de tudo, respeitá-lo. Olha que importante esse texto, né? Refletirmos sobre a diversidade de ideias, sim, sobre a importância de respeitarmos as ideias diferentes, porque cada um formula uma ideia, um pensamento e uma opinião de acordo com suas experiências de vida. Então, não é necessário que você pense igual às outras pessoas, mas sim que você respeite.
Vamos agora falar um pouquinho aqui da estrutura do texto dissertativo argumentativo. A introdução, né, que é o início do texto, o autor deve deixar claro o tema, ele vai desenvolver o tema e a tese, ou seja, a ideia defendida sobre o tema. Então ele sempre pode começar aqui desenvolvendo o tema, falando sobre um fato histórico relacionado ao tema, por exemplo. E claro, já deixar claro o seu ponto de vista, a sua opinião, que será defendida ali no desenvolvimento do texto. E no desenvolvimento é necessário conter argumentos que fundamentem, ou seja, comprovem a tese. Aqui eu vou colocar ali citações de especialistas, dados estatísticos, comprovações que fundamentem e comprovem o meu ponto de vista. E finalizando o texto aqui na conclusão, eu retomo a tese, né, uma síntese, um resumo dos meus argumentos, e eu coloco uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É uma sugestão para que esse problema seja em partes ou totalmente solucionado. Então, o que, quem e como? O que se pode fazer? Quem pode fazer e como deve ser feito? Eu posso utilizar aqui, né, essas três questõezinhas, o que, quem e como, para formular a minha intervenção, ou seja, a minha sugestão para a problemática. A estrutura textual, a ligação entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão é estabelecida pela coesão. Eu devo ligar ali esses parágrafos entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Existem inúmeros elementos coesivos, ou seja, elementos que fazem conexão. Eu não posso colocar uma ideia num parágrafo e de repente mudar totalmente no outro. Eu tenho que conectar, fazer a conexão. Para isso que eu vou usar os elementos coesivos, que contribuem para que o seu texto fique bem construído. As conjunções são recursos que auxiliam na produção de sentidos no texto, por exemplo. Então, tanto como para conectar os parágrafos e até mesmo dentro do texto, eu preciso conectar as ideias. E eu vou usar aqui as conjunções. Vamos ver os exemplos. Eu concordo com a ideia, mas aqui quer dizer que a pessoa vai fazer algumas observações, ou de repente colocar algumas ideias um pouco opostas, porque mas é uma conjunção de oposição, de adversidade. Eu concordo com a ideia, pois aqui ele vai explicar, é uma conjunção explicativa. Eu concordo, pois, porque, e ele vai justificar porque concorda com a ideia. Eu concordo com a ideia e, veja que o e aqui ele vai acrescentar. Eu tenho uma conjunção aditiva. Além de concordar, ele vai acrescentar mais alguma informação. Perceba que as conjunções, além de conectarem os textos, fazer essa conexão, elas também têm sentidos diferentes, de oposição, de explicação, de adição de ideias. Vamos para a segunda atividade? Releia um trecho do texto 1. Retire as conjunções que aparecem e explique o sentido produzido por elas. Depois façam o mesmo com um trecho do texto 2 e com um trecho do texto que vocês fizeram em grupo. Vamos então ao trecho. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião. E é dissertativo porque utiliza explicações para justificá-la. Então, leia este trecho e nós vimos ali agora anteriormente algumas conjunções. Procure aqui as conjunções e vamos ver que sentido elas estabelecem aqui nesse trecho. Eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, estudantes, encontraram as conjunções aqui nesse trecho? Vamos lá. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua dupla natureza é argumentativo porque defende uma tese, uma opinião. E é dissertativo porque, novamente, utiliza explicações para justificá-la. Portanto, sempre que eu vou concluir um texto, uma ideia, eu vou usar essa conjunção, porque ela tem sentido de conclusão. Então, aqui sim, ela deve ser usada na conclusão do seu texto. E é um sentido de adição. Quando eu quero adicionar uma ideia a mais, eu vou usar a conjunção e. Porque, né, nós sabemos sentido de explicação. Quando eu vou explicar, ó, por que eu utilizo explicações para justificá-la? Eu vou usar esta conjunção explicativa por quê. E o que aprendemos nesse vídeo? Que o texto dissertativo argumentativo tem uma tese, que é a ideia a ser defendida. Em um texto dissertativo argumentativo, a tese precisa ser defendida por meio de argumentos. Para uma construção coesa do texto, fazemos uso de conjunções e expressões que nos auxiliam na produção dos sentidos. E debatemos as posições distintas de dois textos lidos e criamos um posicionamento próprio. Neste vídeo, nós falamos sobre o texto dissertativo argumentativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.